Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 38. Que ele, o Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, que concede a salvação, seja meu destino final. No campo de batalha, ele me atacou, como se estivesse irado por causa dos ferimentos causados por minhas agudas flechas. Seu escudo estava destroçado, e seu corpo estava manchado de sangue devido aos ferimentos. Significado: o relacionamento do Sr. Krishna com Bhishmadeva no campo de batalha de Kurukshetra é interessante porque as atividades do Sr. Sri Krishna pareciam ser parciais para com Arjuna e de inimizade com Bhishmadeva. Mas, de fato, tudo isso tinha apenas o objetivo de mostrar favor especial a Bhishmadeva, um grande devoto do Senhor. O aspecto surpreendente deste relacionamento é que o devoto pode satisfazer o Senhor, representando o papel de inimigo. O Senhor, sendo absoluto, pode aceitar serviço de seu devoto puro, mesmo que ele o faça em atitude de um inimigo. O Senhor Supremo não pode ter nenhum inimigo. Tampouco pode um assim chamado inimigo fazer-lhe mal, porque ele é Adita, ou inconquistável. Mas ainda assim, ele sente prazer quando seu devoto puro bate-se com ele, como um inimigo, ou o repreende de uma posição superior, embora ninguém possa ser superior ao Senhor. Esses são alguns dos transcendentais relacionamentos reciprocativos entre o devoto e o Senhor. E aqueles que não têm informação do serviço devocional puro não podem penetrar no mistério de tais relacionamentos. Bhishmadeva representava o papel de um valente guerreiro e propositalmente trespassou o corpo do Senhor, de modo que para os olhos comuns parecesse que o Senhor estava ferido. Mas, de fato, tudo isso era para confundir os não devotos. O corpo completamente espiritual não pode ser ferido, e um devoto não pode tornar-se inimigo do Senhor. Se fosse assim, Bhishmadeva não teria desejado ter o mesmo Senhor como o destino final de sua vida. Se Bhishmadeva fosse o inimigo do Senhor, o Senhor Krishna poderia tê-lo matado sem sequer se mexer. Não havia necessidade de aparecer diante de Bhishmadeva com sangue e ferimentos. Mas ele o fez, porque o devoto guerreiro queria ver a beleza transcendental do Senhor, decorada com ferimentos provocados por ele, devoto puro. Essa é a maneira de intercambiar raça transcendental, ou as relações entre o Senhor e o servo. Através de tais relacionamentos, tanto o Senhor quanto o devoto tornam-se glorificados em suas respectivas posições. O Senhor estava tão irado que Arjuna o conteve quando ele se precipitava para Bhishmadeva. Mas, apesar da obstrução de Arjuna, ele avançou em direção de Bhishmadeva, assim como o amante vai rumo à sua amante, sem se importar com os obstáculos. Aparentemente, sua determinação era de matar Bhishmadeva, mas de fato era de satisfazê-lo como um grande devoto do Senhor. O Senhor é sem dúvida o libertador de todas as almas condicionadas. Os impersonalistas desejam dele a salvação, e ele sempre os recompensa de acordo com suas aspirações. Mas aqui Bhishmadeva aspira a ver o Senhor em seu aspecto pessoal. Todos os devotos puros aspiram a isso. Verso 39. No momento da morte, que minha atração final seja por Sri Krishna, a personalidade de Deus. Eu concentro minha mente no quadrigário de Arjuna,
que se pôs de pé, com um chicote em sua mão direita e uma rédea em sua mão esquerda, e que era muito cuidadoso em proteger a quadriga de Arjuna de todos os modos. Aqueles que o viram no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram suas formas originais após a morte. Significado: o devoto puro do Senhor vê constantemente a presença do Senhor dentro de si mesmo, por estar transcendentalmente relacionado pelo serviço amoroso. Esse devoto puro não pode esquecer o Senhor por nenhum momento. Isso se chama transe. O místico, yogi, tenta concentrar-se na superalma, restringindo os sentidos de todas as outras ocupações, e assim ele finalmente alcança o samadhi. O devoto alcança mais facilmente o samadhi, ou transe, lembrando-se constantemente do aspecto pessoal do Senhor, juntamente com seu santo nome, fama, passatempos, etc. Portanto, a concentração do yogi místico e a do devoto não estão no mesmo nível. A concentração do místico é mecânica, ao passo que a do devoto puro é natural, em amor puro e afeição espontânea. Bhishmadeva era um devoto puro, e como um marechal militar, ele constantemente se lembrava do aspecto marcial do Senhor, como Partha Sarathi, o quadrigário de Arjuna. Portanto, o passatempo do Senhor, como Partha Sarathi, também é eterno. Os passatempos do Senhor, começando pelo seu nascimento na prisão de Kamsa, até a Moksha Lila no final, todos acontecem, um após o outro, em todos os universos, assim como o ponteiro de um relógio move-se de um ponto a outro. Em tais passatempos, seus associados como os Pandavas e Bhishma são constantes companheiros eternos. Assim, Bhishmadeva jamais esqueceu o belo aspecto do Senhor, como Partha Sarathi, que nem mesmo Arjuna pôde ver. Arjuna estava atrás do belo Partha Sarathi, enquanto Bhishmadeva estava exatamente de frente ao Senhor. Quanto ao aspecto militar do Senhor, Bhishmadeva o observou com mais prazer que Arjuna. Todos os soldados e pessoas presentes no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram sua forma espiritual original, semelhante à do Senhor, após sua morte, porque pela misericórdia sem causa do Senhor, eles foram capazes de vê-lo face a face, naquela ocasião. As almas condicionadas, que giram no ciclo evolutivo, desde os seres aquáticos até a forma de Brahma, estão todas na forma de Maya, ou a forma obtida pelo mérito das próprias ações, e concedida pela natureza material. As formas materiais das almas condicionadas são todas roupagens estranhas, e quando a alma condicionada se libera das garras da energia material, ela alcança sua forma original. Os impersonalistas querem alcançar a refulgência brahmana impessoal do Senhor, mas isso de modo algum faz parte da natureza das centelhas vivas, partes integrantes do Senhor. Portanto, os impersonalistas novamente caem e obtêm formas materiais, que são completamente falsas para a alma espiritual. Uma forma espiritual como a do Senhor, seja de 2 ou de 4 braços, é alcançada pelos devotos do Senhor nos Vaikunthas ou no planeta Goloka, de acordo com a natureza original da alma. Essa forma, que é 100% espiritual, é o Swarupa do ser vivo. E todos os seres vivos que participaram no campo de batalha de Kurukshetra, de ambos os lados, alcançaram seu Swarupa, como foi confirmado por Bhishmadeva. Desse modo, o Senhor Shri Krishna não foi misericordioso apenas com os Pandavas.
Ele também foi misericordioso com os outros grupos, porque todos eles alcançaram o mesmo resultado. Bhishmadeva também queria a mesma facilidade, e esta foi sua prece ao Senhor. Embora sua posição como associado do Senhor esteja assegurada em qualquer circunstância. A conclusão é que qualquer pessoa que morra olhando a personalidade de Deus, interna ou externamente, alcança seu Swarupa, que é a perfeição máxima da vida. Verso 40. Que minha mente se fixe no Senhor Sri Krishna, cujos movimentos e sorrisos de amor atraíram as donzelas de Vrajadhama, as Gopis. As donzelas imitaram os movimentos característicos do Senhor, após seu desaparecimento da dança da raça. Significado: devido ao êxtase intenso no serviço devocional, as donzelas de Vrajabhumi alcançaram unidade qualitativa com o Senhor, dançando com ele em nível de igualdade, abraçando-o com amor nupcial, sorrindo-lhe jocosamente e olhando para ele com uma atitude amorosa. A relação do Senhor com Arjuna é indubitavelmente louvável para devotos como Bhishmadeva, mas a relação das Gopis com o Senhor é ainda mais louvável por causa de seu serviço amoroso ainda mais purificado. Pela graça do Senhor, Arjuna teve a fortuna de ter o serviço fraterno do Senhor como um quadrigário, mas o Senhor não dotou Arjuna de igual poder. As Gopis, contudo, praticamente tornaram-se unas com o Senhor, por alcançarem pé de igualdade com o Senhor. A aspiração de Bhishma de lembrar-se das Gopis é uma oração para ter também a misericórdia delas no último estágio de sua vida. O Senhor fica mais satisfeito quando seus devotos puros são glorificados, e por isso Bhishmadeva não glorificou apenas os atos de Arjuna, seu objeto imediato de atração, como também se lembrou das Gopis, que foram dotadas de oportunidades sem par ao prestarem serviço amoroso ao Senhor. A igualdade das Gopis com o Senhor nunca deve ser mal interpretada como sendo semelhante à liberação Sayudhya do impersonalista. A igualdade das Gopis com o Senhor é aquela do êxtase perfeito, em que a concepção diferencial é completamente erradicada, pois os interesses do amante e do amado tornam-se idênticos. No Rajasuya Yagna, sacrifício, executado por Maharaj Yudhishthira, houve a maior assembleia de todos os homens, de elite do mundo, das ordens real e erudita. E naquela grande assembleia, o Senhor Shri Krishna foi adorado por todos e cada um dos presentes, como a mais exaltada personalidade de Deus. Isso aconteceu em minha presença, e eu recordei o incidente para manter minha mente fixa no Senhor. Significado: após sair vitorioso na batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, o imperador do mundo, executou a cerimônia sacrificial Rajasuya. O imperador, naqueles dias, no momento de sua ascensão ao trono, costumava mandar um cavalo de desafio por todo o mundo para declarar sua supremacia. E qualquer príncipe ou rei governante tinha liberdade de aceitar o desafio e expressar sua tácita vontade de obedecer ou desobedecer à supremacia do imperador em questão. Aquele que aceitasse o desafio tinha de lutar com o imperador e estabelecer sua própria supremacia pela vitória. O desafiante derrotado teria de sacrificar sua vida, cedendo lugar a outro rei ou governante. Assim, Maharaj Yudhishthira
também enviou tais cavalos de desafio para todas as partes do mundo. E todos os príncipes e reis em todo o mundo aceitaram a liderança de Maharaj Yudhishthira como o imperador do mundo. Depois disso, todos os governantes do mundo, sob o regime de Maharaj Yudhishthira, foram convidados a participar da grande cerimônia sacrificial de Rajasuya. Essas realizações requeriam centenas de milhões de dólares, o que não seria incumbência fácil para um rei insignificante. Essa cerimônia de sacrifício é muito dispendiosa e também difícil de executar nas circunstâncias atuais, para não dizer impossível nesta era de Kali. Tampouco pode alguém obter o corpo sacerdotal experiente necessário para se encarregar da cerimônia. Assim, após serem convidados, todos os reis e grandes sábios eruditos do mundo reuniram-se na capital de Maharaj Yudhishthira. A sociedade erudita, incluindo grandes filósofos, religiosos, médicos, cientistas e todos os grandes sábios foram convidados. Isso quer dizer que os brahmanas e os kshatriyas eram os homens de liderança mais elevados na sociedade, e todos eles foram convidados a participar da assembleia. Os vaixas e shudras eram elementos sem importância na sociedade, e aqui eles não são mencionados. Devido à mudança das atividades sociais na era moderna, a importância dos homens também mudou, em função das posições ocupacionais. Assim, naquela grande assembleia, o Sr. Shri Krishna era o centro de atração de todos os olhares. Todos queriam ver o Sr. Krishna, e todos queriam prestar seus humildes respeitos ao Senhor. Bhishmadeva lembrou-se de tudo isso, e estava contente de que seu Senhor adorável, a personalidade de Deus, estivesse presente diante dele, em sua verdadeira presença formal. Assim, meditar no Senhor Supremo é meditar nas atividades, forma, passatempos, nome e fama do Senhor. Isso é mais fácil que aquilo que é imaginado como meditação no aspecto impessoal do Supremo. No Bhagavad Gita 12.5, se afirma claramente que meditar no aspecto impessoal do Supremo é muito difícil. Isso praticamente não é meditação, ou é mera perda de tempo, porque muito raramente se obtém o resultado desejado. Os devotos, contudo, meditam na forma verdadeira do Senhor e nos seus passatempos, e, portanto, o Senhor é facilmente acessível aos devotos. Isso também se afirma no Bhagavad Gita 12.9. O Senhor não é diferente de suas atividades transcendentais. Neste shloka também se indica que o Sr. Shri Krishna, enquanto esteve realmente presente diante da sociedade humana, especialmente em relação com a batalha de Kurukshetra, foi aceito como a maior personalidade da época, embora ele pudesse não ter sido reconhecido como a suprema personalidade de Deus. A propaganda de que um homem muito grande é adorado como Deus após sua morte é desencaminhante, porque um homem não pode se transformar em Deus após a morte. Tampouco a personalidade de Deus pode ser um ser humano, mesmo quando ele está pessoalmente presente. Ambas as ideias são concepções errôneas. A ideia do antropomorfismo não é aplicável ao caso do Sr. Krishna. Verso 42. Agora, posso meditar com plena concentração neste único Senhor, Shri Krishna, agora presente diante de mim, porque acabo de transcender as falsas concepções de dualidade a respeito de sua presença no coração de todos, mesmo nos corações dos especuladores mentais.
Ele está no coração de todos. O Sol pode ser percebido de formas diferentes, mas o Sol é um só. Significado: o Senhor Shri Krishna é a única absoluta suprema personalidade de Deus, mas ele se expande em suas porções multiplenárias através de sua energia inconcebível. A concepção de dualidade deve-se à ignorância de sua energia inconcebível. No Bhagavad Gita 9.11, o Senhor diz que somente os tolos o tomam como um mero ser humano. Tais tolos não estão cientes de suas inconcebíveis energias. Através de sua inconcebível energia, ele está presente no coração de todos, assim como o Sol está presente diante de todos em todo o mundo. O aspecto Paramatma do Senhor é uma expansão de suas porções plenárias. Ele expande-se como Paramatma no coração de todos através de sua inconcebível energia. E ele também se expande como a brilhante refulgência do Brahma-jyoti, através da expansão de seu brilho pessoal. Portanto, não há diferença entre ele e seu brilho pessoal, o Brahma-jyoti, ou suas porções plenárias, como Paramatma. As pessoas menos inteligentes, que não estão cientes deste fato, consideram Brahma-jyoti e Paramatma como diferentes de Shri Krishna. Essa concepção falsa de dualidade foi completamente eliminada da mente de Bhishmadeva, e agora ele está satisfeito de que seja apenas o Senhor Shri Krishna, que está completamente em tudo. Essa iluminação é alcançada pelos grandes Mahatmas, ou devotos, como se afirma no Bhagavad Gita 7.19, onde se diz que Vasudeva está completamente em tudo e que não há existência de nada sem Vasudeva. Vasudeva, ou o Senhor Shri Krishna, é a pessoa suprema original, como agora está sendo confirmado por um Mahajana. E por isso tanto os neófitos quanto os devotos puros devem tentar seguir seus passos. Assim é o caminho da linha devocional. O objeto adorável de Bhishmadeva é o Senhor Shri Krishna, como Partha Sarathi, e o das Gopis é o mesmo Krishna em Vrindavana, como o mais atrativo Shama Sundara. Às vezes, os eruditos menos inteligentes cometem o erro de pensarem que o Krishna de Vrindavana e o da Batalha de Kurukshetra são personalidades diferentes. Mas para Bhishmadeva, esta falsa concepção foi completamente eliminada. O próprio objeto de destino dos impersonalistas, o Jyoti impessoal, é Krishna. E o destino do yogi, Paramatma, também é Krishna. Krishna é tanto Brahma-jyoti como Paramatma localizado. Mas no Brahma-jyoti ou no Paramatma não há Krishna ou relações doces com Krishna. Sob seu aspecto pessoal, Krishna é tanto Partha Sarathi quanto Shama Sundara de Vrindavana. Mas sob seu aspecto impessoal, ele não está nem no Brahma-jyoti nem no Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhishmadeva compreendem todos esses diferentes aspectos do Senhor Shri Krishna, e por isso eles adoram o Senhor Krishna, reconhecendo-o como a origem de todos os aspectos. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 43. Sutta Goswami disse: assim Bhishmadeva imergiu na superalma o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações,
e então ficou silencioso, e sua respiração parou. Significado: o estágio alcançado por Bhishmadeva, enquanto abandonava seu corpo material, chama-se Nirvikalpa Samadhi, porque ele imergiu seu eu no pensamento do Senhor e sua mente na recordação de suas diferentes atividades. Ele cantou as glórias do Senhor e com seus olhos começou a ver o Senhor pessoalmente presente diante dele. E assim todas as suas atividades concentraram-se no Senhor, sem desvios. Este é o estágio máximo de perfeição. E é possível a todos alcançar esse estágio pela prática do serviço devocional. O serviço devocional ao Senhor consiste de 9 princípios de atividades de serviço, a saber: 1. Ouvir. 2. Cantar. 3. Lembrar. 4. Servir os pés de lótus. 5. Adorar. 6. Orar. 7. Executar as ordens. 8. Confraternizar. E 9. Render-se completamente. Qualquer um deles, ou todos eles, são igualmente competentes para outorgar o resultado desejado, mas é preciso praticá-los persistentemente, sob a orientação de um devoto experiente do Senhor. O primeiro item, ouvir, é o mais importante de todos. E, portanto, ouvir do Bhagavad Gita e, mais tarde, do Srimad Bhagavatam é essencial para o candidato sério que queira alcançar o estágio de Bhishmadeva no final. A situação única na hora da morte de Bhishmadeva pode ser atingida, mesmo que o Sr. Krishna não esteja presente. Suas palavras do Bhagavad Gita ou as do Srimad Bhagavatam são idênticas ao Senhor. Elas são encarnações sonoras do Senhor, e a pessoa pode utilizá-las plenamente para se habilitar a atingir o estágio de Sri Bhishmadeva, que era um dos 8 vasos. Todo homem ou animal tem que morrer em determinado estágio da vida, mas aquele que morre como Bhishmadeva alcança a perfeição. E aquele que morre forçado pelas leis da natureza morre como um animal. Esta é a diferença entre um homem e um animal. A prerrogativa especial da forma humana de vida é poder morrer como Bhishmadeva. Verso 44. Sabendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade limitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos, como pássaros ao final do dia. Significado: entrar ou imergir na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto significa entrar no lar original do ser vivo. Os seres vivos são todos partes integrantes da absoluta personalidade de Deus, e por isso eles estão eternamente relacionados com Ele, como servidor e servido. O Senhor é servido por todas as suas partes integrantes, assim como a máquina completa é servida por suas partes integrantes. Qualquer parte de uma máquina removida do todo perde sua importância. Analogamente, qualquer parte integrante do absoluto desligada do serviço ao Senhor é inútil. Os seres vivos que estão no mundo material são todos partes integrantes que se desintegraram do Todo Supremo, e eles deixam de ser tão importantes como as partes integrantes originais. Há, todavia, muito mais seres vivos integrados que são eternamente liberados.
A energia material do Senhor, denominada Durga Shakti, ou a superintendente do presídio, encarrega-se das partes integrantes desintegradas, e assim elas ficam submetidas a uma vida condicionada, sob as leis da natureza material. Quando o ser vivo conscientiza-se deste fato, ele tenta voltar ao lar, voltar ao Supremo, e assim começa a necessidade espiritual do ser vivo. Essa necessidade espiritual chama-se Brahma Jigyasa, ou pergunta sobre o Brahman. Esse Brahma Jigyasa é bem sucedido principalmente através do conhecimento, da renúncia e do serviço devocional ao Senhor. Jnana, ou conhecimento, significa todo conhecimento sobre o Brahman, o Supremo. Renúncia significa desapego da afeição material. E serviço devocional é o reviver, pela prática, da condição original do ser vivo. Os seres vivos bem-sucedidos, que são elegíveis a entrar no reino absoluto, são chamados de Gyanis, Yogis e Bhaktas. Os Gyanis e os Yogis entram nos raios impessoais do Supremo. Os Bhaktas, porém, entram nos planetas espirituais, conhecidos como Vaikunthas. Nesses planetas espirituais, o Senhor Supremo prevalece como Narayana, e os sadios seres vivos incondicionados vivem ali prestando serviço amoroso ao Senhor, nas categorias de servos, amigos, pais e amantes. Ali, os seres vivos incondicionados desfrutam da vida em plena liberdade com o Senhor, ao passo que os Gyanis e os Yogis impersonalistas entram na brilhante refulgência impessoal dos planetas Vaikuntha. Os planetas Vaikuntha são todos autoluminosos como o Sol, e os raios dos planetas Vaikuntha chamam-se Brahma-Jyoti. O Brahma-Jyoti espalha-se ilimitadamente, e o mundo material é apenas uma porção coberta de uma parte insignificante do mesmo Brahma-Jyoti. Esta cobertura é temporária e, portanto, é uma espécie de ilusão. Bhishmadeva, como devoto puro do Senhor, entrou no reino espiritual em um dos planetas Vaikuntha, onde o Senhor, sob sua forma eterna de Parthasarathi, predomina sobre os seres vivos incondicionados, que estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor. O amor e a afeição que atam o Senhor e o devoto são demonstrados no caso de Bhishmadeva. Bhishmadeva nunca esqueceu o Senhor, sob seu aspecto transcendental, como Parthasarathi, e o Senhor esteve presente pessoalmente diante de Bhishmadeva, enquanto este passava para o mundo transcendental. Esta é a perfeição máxima da vida. Verso 45. Logo após, tanto homens quanto semideuses soaram seus tambores em preito de homenagem, e a honesta ordem real iniciou demonstrações de honra e respeito. E do céu caíram chuvas de flores. Significado: Bhishmadeva era respeitado tanto pelos seres humanos quanto pelos semideuses. Os seres humanos vivem na Terra e outros planetas semelhantes no grupo de planetas Bur e Bhuvar. Mas os semideuses vivem em Swar, os planetas celestiais. E todos eles conheciam Bhishmadeva como um grande guerreiro e devoto do Senhor. Sendo um Mahajana, ou autoridade, ele estava ao nível de Brahma, Narada e Shiva, embora fosse um ser humano. A qualificação para se equiparar
aos grandes semideuses é possível apenas com a aquisição de perfeição espiritual. Assim, Bhishmadeva era conhecido em todos os universos, e durante sua época as viagens interplanetárias eram efetuadas por métodos mais refinados que os esforços fúteis de espaçonaves mecânicas. Quando os planetas distantes foram informados da morte de Bhishmadeva, todos os habitantes dos planetas superiores, bem como os da Terra, precipitaram chuvas de flores para mostrar o devido respeito à grande personalidade que partira. Essa chuva de flores do céu é um sinal de reconhecimento pelos grandes semideuses, e nunca deve ser comparada à decoração de um corpo morto. O corpo de Bhishmadeva perdeu seus efeitos materiais, devido a estar saturado de compreensão espiritual. E assim o corpo estava espiritualizado, da mesma forma que o ferro fica em brasa quando está em contato com fogo. Não se pode admitir, portanto, que o corpo de uma alma completamente autorrealizada seja material. Cerimônias especiais são observadas para esses corpos espirituais. O respeito e o reconhecimento de Bhishmadeva não devem absolutamente ser imitados por meios artificiais, como tem se tornado moda observar a assim chamada cerimônia Jayanti para qualquer homem comum. De acordo com os Shastras autorizados, essa cerimônia Jayanti para um homem comum, por mais exaltado que ele seja materialmente, é uma ofensa ao Senhor. Porque Jayanti é reservada para o dia em que o Senhor aparece na Terra. Bhishmadeva foi o único em suas atividades, e sua passagem para o reino de Deus também é única. Verso 46. Ó descendente de Bhrigu, Shaunaka, após executar os rituais fúnebres para o corpo morto de Bhishmadeva, Maharaj Yudhishthira ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Significado: Bhishmadeva era não apenas um grande líder da família de Maharaj Yudhishthira, mas também era um grande filósofo e amigo para ele, seus irmãos e sua mãe. Desde que Maharaj Pandu, o pai dos 5 irmãos encabeçados por Maharaj Yudhishthira, havia morrido, Bhishmadeva fora o mais afetuoso avô dos Pandavas e protetor da enviuvada nora Kunti Devi. Embora Maharaj Dhritarashtra, o tio mais velho de Maharaj Yudhishthira, estivesse ali para zelar por eles, sua afeição estava mais ao lado de seus 100 filhos, encabeçados por Duryodhana. Finalmente, uma trama colossal foi montada para privar os 5 irmãos órfãos do direito legítimo ao reino de Hastinapur. Houve uma grande intriga, comum nos palácios imperiais, e os 5 irmãos foram exilados para um lugar deserto. Mas Bhishmadeva foi sempre um bem-querente e sinceramente compassivo, avô, amigo e filósofo para Maharaj Yudhishthira, mesmo até o último momento de sua vida. Ele morreu muito feliz por ver Maharaj Yudhishthira no trono. De outra forma, ele teria muito abandonado seu corpo material, ao invés de sofrer a agonia dos sofrimentos imerecidos dos Pandavas. Ele estava simplesmente esperando pelo momento oportuno, porque estava seguro e certo de que os filhos de Pandu sairiam vitoriosos da batalha de Kurukshetra, pois sua onipotência Shri Krishna era o protetor deles. Como um devoto do Senhor, ele sabia que os devotos do Senhor não podem ser aniquilados em tempo algum. Maharaj Yudhishthira estava completamente ciente de todas essas boas qualidades de Bhishmadeva. Por isso ele devia estar sentindo a grande separação.
Ele estava pesaroso pela separação desta grande alma, e não pelo corpo material que Bhishmadeva abandonara. O cerimonial fúnebre era um dever necessário, embora Bhishmadeva fosse uma alma liberada. Uma vez que Bhishmadeva não tinha sucessor, o neto mais velho, ou seja, Maharaj Yudhishthira, era a pessoa indicada para executar essa cerimônia. Foi uma grande dádiva para Bhishmadeva que um igualmente grande filho da família levasse a cabo os últimos rituais para tão grande homem. Verso 47. Todos os grandes sábios então glorificaram o Sr. Shri Krishna, que estava presente ali, através de hinos védicos confidenciais. Então todos voltaram a seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Sr. Krishna dentro de seus corações. Significado: os devotos do Senhor estão sempre no coração do Senhor, e o Senhor está sempre no coração dos devotos. Esta é a doce relação entre o Senhor e seus devotos. Devido ao amor e à devoção imaculados pelo Senhor, os devotos sempre o veem dentro de si, e o Senhor também, embora não tenha nada a fazer e nada a que aspirar, também está sempre ocupado em zelar pelo bem-estar de seus devotos. Para os seres vivos comuns, a lei da natureza vigora em todas as ações e reações, mas ele está sempre ansioso por colocar seus devotos no caminho correto. Os devotos, portanto, estão sob o cuidado direto do Senhor. E o Senhor também se submete voluntariamente apenas aos cuidados de seus devotos. Desse modo, todos os sábios, encabeçados por Vyasadeva, eram devotos do Senhor, e portanto eles cantaram os hinos védicos após o cerimonial fúnebre, simplesmente para satisfazer o Senhor, que estava presente ali pessoalmente. Todos os hinos védicos são cantados para satisfazer o Sr. Krishna. Isso se confirma no Bhagavad Gita 15.15. Todos os Vedas, Upanishads, Vedanta, etc., buscam apenas a ele, e todos os hinos são apenas para glorificá-lo. Os sábios, portanto, executaram atos exatamente adequados para este fim e partiram felizes para seus respectivos eremitérios. Verso 48. Em seguida, Maharaj Yudhishthira partiu imediatamente para sua capital, Hastinapura, acompanhado pelo Sr. Sri Krishna, e ali ele consolou seu tio e sua tia Gandhari, que era uma asceta. Significado: Dhritarashtra e Gandhari, o pai e a mãe de Duryodhana e os irmãos deste, eram os tios mais velhos de Maharaj Yudhishthira. Após a batalha de Kurukshetra, o célebre casal, tendo perdido todos os seus filhos e netos, ficou sob o cuidado de Maharaj Yudhishthira. Eles estavam passando seus dias em grande agonia por aquela grande perda de vidas, e praticamente viviam a vida de ascetas. A notícia da morte de Bhishmadeva, tio de Dhritarashtra, foi outro grande choque para o rei e a rainha, e por isso eles precisavam do consolo de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira era consciente de seu dever, e ele imediatamente correu para o local com o Sr. Krishna e satisfez o enlutado Dhritarashtra com palavras amáveis, tanto dele mesmo quanto do Senhor. Gandhari era uma poderosa asceta, embora vivesse como uma esposa fiel e mãe bondosa. É dito
que Gandhari também vedou voluntariamente seus olhos, por causa da cegueira de seu esposo. O dever da esposa é seguir 100% o esposo. E Gandhari era tão fiel a seu esposo que o seguiu mesmo em sua perpétua cegueira. Portanto, em suas ações ela era uma grande asceta. Além disso, o choque que ela sofreu por causa da matança maciça de seus 100 filhos e de seus netos era certamente demasiado para uma mulher. Mas ela sofreu tudo isso assim como uma asceta. Embora seja uma mulher, Gandhari não é inferior a Bhishmadeva em caráter. Ambos são personalidades notáveis no Mahabharata. Verso 49. Depois disso, o grande rei religioso, Maharaj Yudhishthira, exerceu o poder real no reino, estritamente de acordo com os códigos e princípios reais, aprovados por seu tio e confirmados pelo Senhor Shri Krishna. Significado: Maharaj Yudhishthira não era apenas mero coletor de impostos. Ele estava sempre consciente de seu dever como rei, que não é menor que o de um pai ou mestre espiritual. O rei deve zelar pelo bem-estar de todos os cidadãos, sob todos os ângulos de elevação social, política, econômica e espiritual. O rei deve saber que a vida humana destina-se a liberar a alma encarcerada do cativeiro das condições materiais. E por isso, seu dever é cuidar para que os cidadãos sejam adequadamente atendidos, para atingir este estágio máximo de perfeição. Maharaj Yudhishthira seguia estritamente esses princípios, como será visto no próximo capítulo. Ele não apenas seguia os princípios, mas também obteve a aprovação de seu velho tio, que era experiente em assuntos políticos. E isso também foi confirmado pelo Sr. Krishna, o orador da filosofia do Bhagavad Gita. Maharaj Yudhishthira é o monarca ideal, e a monarquia sob um reino treinado como Maharaj Yudhishthira é uma forma muito superior de governo, superior às repúblicas modernas ou governos do povo pelo povo. A massa popular, especialmente nesta era de Kali, é composta de pessoas nascidas como Shudras, basicamente de baixo nascimento, mal educadas, desventuradas e pessimamente associadas. Elas próprias não conhecem a meta máxima de perfeição da vida. Portanto, os votos dados por elas, na verdade, não têm nenhum valor. E assim as pessoas eleitas por tais votos irresponsáveis não podem ser representantes responsáveis, como Maharaj Yudhishthira. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, capítulo 9, do Srimad Bhagavatam, intitulado A Morte de Bhishmadeva, na presença do Senhor Krishna.